Ficou feed no dela. Face e tá no YouTube. Aí, então, Eu vou olhar depois. ele é um queridão. Estamos aqui, então, já estamos no ar, já estamos pegando aqui o link, já estamos ao vivo. Vou mandar aqui para os meus convidados os links. Ah, eu só vou mandar para o Rodrigo. O Rodrigo manda para o Paulo ali para. Ó, foi o link. Já estamos no ar. Ah, deixa eu baixar aqui o volume. Isso aqui deu ontem também. Eu com o vice-presidente, aí me deu um som do nada, assim. Mas então, gente, boa noite. Hoje, terça-feira, dia 27 de julho. Fiquei na dúvida agora aqui, porque 28. 28, olha aí o secretário me ajudando. 28 de julho, 20 horas e 30 minutos. Teve gente que já jantou, tem gente que não jantou ainda. Nós três estamos ainda aqui trabalhando. Mas você que está em casa aí pode jantar, pode assistir a nossa live. E hoje nós temos uma live muito interessante que tem muitos empresários, tem muito dono de academia, tem muito dono de restaurante, tem muita gente que está esperando seu emprego. É para falar de economia, desenvolvimento econômico. É isso que faz a máquina, faz a engrenagem girar. E hoje, para tanto, para falar sobre essa pauta que interessa todos os brasileiros, interessa o Rio Grande do Sul, interessa Porto Alegre, eu trouxe para conversar conosco o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui do Rio Grande do Sul, e também ele, que é autor da Lei da Liberdade Econômica, Rodrigo Lorenzoni. Muito obrigada pela participação. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, comandante Nádia. Uma alegria poder estar conversando contigo aqui nesse espaço que tu tem proporcionado tantas discussões importantes, né, para o cotidiano da nossa capital e do nosso estado. E uma alegria também estar dividindo aqui o espaço que tu nos oportuniza com o Paulo, que tu comentasse, né, eu fui autor da Lei da Liberdade Econômica aqui na Assembleia, mas essa construção começa por Brasília, com o time do ministro Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro, com o Paulo coordenando, junto com outros gaúchos, inclusive, né, a parte da construção técnica da medida provisória, depois da Lei da Liberdade Econômica, e depois tivemos o respaldo, a parceria, o apoio do Paulo para construir, né, a nossa lei aqui no Estado. Então, é uma alegria poder dividir esse espaço com vocês e principalmente com aqueles que vão nos acompanhar e trocar ideias aqui. Coisa boa. E também está participando dessa live o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia do Governo Federal, Paulo Webel. Muito boa noite e muito obrigada por fazer parte dessa nossa live, Paulo. Boa noite, comandante Nádia, boa noite, Rodrigo, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul e de Turismo também. Queria cumprimentar também todos que estão nos assistindo aí. Ontem eu pude assistir uma parte da live com o General Mourão, nosso vice-presidente, foi excelente, parabéns. Você comandou muito bem a entrevista, a conversa, foi ótima, recomendo a todos. E é um prazer estar com vocês aí conversando um tema muito importante, que é a nossa retomada econômica, o Brasil, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, todo esse desafio que nós temos aí nos próximos meses e anos para fazer com que o nosso país possa retomar o crescimento tão importante para a geração de empregos, de oportunidades e de renda para os brasileiros e para os gaúchos. Muito obrigada. O pessoal já está dizendo aqui que está muito alto o som. Ó, eu tenho um vozeirão, é uma coisa triste, eu tenho que me cuidar, tenho que falar bem baixinho assim, porque o pessoal começa a reclamar. Já estamos com quase 50 pessoas nos acompanhando, muitas pessoas aqui interessadas na nossa live. Melhorou o som, gente? Fala aí. Boa noite aos nossos companheiros, nossos colegas, os internautas que estão sempre conosco nos acompanhando. Se tiver muito som, o som alto aqui da comandante Nádia fala que eu reduzo o som. E eu quero começar com o Paulo Webel, para nos falar sobre esse governo digital.
o que é essa digitalização, o que está sendo pretendido, quais são as benécias dessa digitalização, como estava ontem, o que está acontecendo agora e o que nós teremos aí para o futuro e que já está sendo, né, instalado aí. Bom, a transformação digital do Estado brasileiro é algo necessário, fundamental. A gente está copiando as melhores práticas internacionais que países como Dinamarca, Estônia, Coreia do Sul, Reino Unido já fizeram. Esse projeto começou ainda na transição de governo, do presidente Temer para o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, ministro Onyx Lorenzoni, dando um novo perfil do Estado brasileiro, um Estado muito mais ágil, muito mais dinâmico, muito mais digital. Então, desde janeiro de 2019 até agora, nós já transformamos mais de 820 serviços. Só no período da pandemia foram mais de 250 serviços. Isso faz com que o cidadão brasileiro possa acessar qualquer serviço público que foi transformado pelo celular, pelo computador, sem sair de casa, sem ter que se deslocar, sem precisar passar por qualquer aglomeração. Então é uma mudança de experiência do cidadão muito grande. É um trabalho difícil, um trabalho que envolve todos os ministérios, todos os órgãos, mas é um investimento que se paga muito rápido. Nós estimamos que o governo federal e a sociedade devem economizar em torno de 2 bilhões de reais por ano com os serviços que já foram transformados. Se nós formos pensar em número de horas, são 150 milhões de horas que os brasileiros e as brasileiras terão a mais para investir na sua educação, no seu trabalho, na sua família, no seu lazer, que não vão precisar estar se deslocando para repartições públicas ou esperando em filas. Isso são 65 milhões de atendimentos que antes eram realizados no balcão e agora vão ser realizados pela internet, com toda a transparência, conforto e segurança que isso traz. Então é uma mudança muito grande. O presidente Bolsonaro nos deu a meta de até o final da gestão, em 2022, digitalizar 100% dos serviços públicos que podem ser digitalizados. Evidentemente que aqueles serviços que requerem ainda a presença física do cidadão, como coleta de biometria, uma perícia médica, continuarão acontecendo, mas todos os demais, agendamento, pagamento, serão realizados pela internet. Então é uma mudança muito expressiva, muito significativa, veio para ficar e também está acontecendo em estados e municípios. Até o estado do Rio Grande do Sul, um registro importante, foi o primeiro estado da federação a aderir à rede gov.br, que faz essa troca de experiências, transferência de know-how, compartilhamento de sistemas com os outros entes da federação. E tem feito um trabalho muito bom, muito importante, que tem todo o nosso reconhecimento. E secretário Paulo, essa digitalização, tanto na saúde quanto na assistência social, educação também, ou mais na assistência social e na saúde? Não, ela é em todas as áreas do governo. Olha todos aí. os ministérios e órgãos, inclusive as universidades, as fundações, as autarquias, estão assinando termos e compromissos, planos de transformação digital via ministérios para poder fazer isso em todas as áreas, sem exceção. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, agronegócio. Inclusive fiz um vídeo recentemente cumprimentando a ministra Tereza Cristina e toda a equipe do Ministério da Agricultura, que só durante a pandemia digitalizaram mais de 50 serviços para os agricultores, produtores rurais do Brasil. Então, isso está em todas as áreas e vai crescer muito. A meta esse ano ainda é chegar até 1.000 serviços e depois, nos próximos 2 anos, 100%. Então, é tornar a jornada do cidadão muito mais simples, fácil, ágil e barata. E com certeza uma eficiência e eficácia que a própria pessoa pode ver a transparência dos atos que estão acontecendo de uma forma online, né? Secretário Rodrigo, quanto à digitalização, e aí, o que o senhor entende? Se é realmente uma coisa maravilhosa, né? Sem dúvida, e algo que nós viemos acompanhando de perto desde o início do governo. Eu, ano passado,
desempenhando o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa e sempre com a pauta da desburocratização muito intensa, né? E o processo de digitalização tem tudo a ver, né, com ferramentas e com possibilidades que começam a tirar as amarras e nos afastar da burocracia, né? E nós conseguimos, e aí queria compartilhar com vocês aqui, porque estou bastante feliz, né? Estou completando aí meus primeiros 50 dias à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, mas nós já conseguimos iniciar o processo de modernização do nosso Fundopem, que passa pela digitalização do programa. Então, o Fundopem, né, é o principal programa de atração de investimentos do Estado do Rio Grande do Sul. Para o nosso internauta que nos acompanha aqui ter uma ideia, nos últimos 18 meses, esse programa conseguiu viabilizar 2,4 bi de investimentos no nosso estado e mais de 7.100 empregos gerados. Ou seja, é um programa que está consolidado e com resultados efetivos. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando para desburocratizar e digitalizar o Fundopem. Nós estamos chamando o Fundopem 4.0, que justamente visa, na parte da digitalização, né, e nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto com a Procergs, com o secretário Cláudio Gastal, que inclusive coordena o processo de digitalização do governo do Estado. Nós estamos construindo as interfaces para que o empreendedor possa, através de um aplicativo, através de uma plataforma, iniciar e acompanhar tantos quantos processos nós conseguirmos do Fundopem de forma digital. Junto com isso, estamos fazendo uma atualização e uma modernização da legislação e uma simplificação da legislação do Fundopem, e o nosso objetivo é que nós possamos entregar aí até o final do ano um período de aquisição, digamos assim, do programa com 30% menos de tempo entre o início do pedido e a concessão por parte do governo do Estado. Esse é um período que, em média, dura 360 dias, então é um processo moroso, mas nós estamos com essa meta aí, usando dos conceitos, né, que o Paulo Ebel estava comentando da digitalização, podermos entregar aí para o Rio Grande do Sul um processo com 30% mais de agilidade, que eu não tenho dúvida que vai ser muito importante, inclusive para esse processo de tomada da economia, porque nós precisamos ter agilidade para que as empresas possam, primeiro nesse período, sobreviver, mas depois voltar a investir e voltar a girar a nossa economia. E por certo, né, secretário Paulo, a questão da desburocratização, a partir dessa digitalização e de outras ferramentas que possam vir auxiliar o governo federal, governos estaduais e municipais, estão aí sendo colocadas em prática, né? Sem dúvida, comandante. Nós temos dois aliados na luta contra a burocracia. Historicamente, a questão da tecnologia tem nos auxiliado muito nesse processo, deixando o processo mais ágil, como o secretário Rodrigo Lorenzoni mencionou, reduzindo o tempo médio de tramitação, dando mais transparência, segurança, previsibilidade. E de outro lado é a parte da revisão normativa, que o secretário Lorenzoni também mencionou, que é fundamental. Nós temos muitas regras no Brasil, normas, que são muito antigas, que precisam passar por um processo de revisão. Para dar um exemplo, o governo federal, ano passado, o presidente Bolsonaro assinou um decreto presidencial determinando a revisão de todos os atos normativos inferiores a decretos. Ou seja, todas as portarias, instruções normativas, normas regulamentadoras, resoluções, etc, 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 dos tipos normativos que existem, serão revisados até o final do ano que vem pelo governo federal. Com qual objetivo? 1. Simplificar, linguagem simples e direta, evitar qualquer tipo de contradição, ambiguidade, dúvida e consolidar para que o cidadão brasileiro, para que a cidadã brasileira possa cumprir com essas regras. E também para dar previsibilidade sobre as regras do jogo. Por quê? No Brasil, até o final da década de 90, valia a revogação tácita. Todos os atos normativos viam no final, revogam-se todos os dispositivos em sentido contrário. Isso gerava uma insegurança jurídica muito grande. Depois veio uma norma
uma lei complementar e alterou para obrigar a ser uma revogação expressa. Você tem que definir qual lei, qual artigo, qual ponto que está sendo revogado. Só que em todo esse período anterior à lei complementar, você tem um limbo jurídico. Então agora, com a revisão normativa, o governo federal vai dizer exatamente aquilo que está em vigor e aquilo que foi tacitamente revogado será expressamente revogado. Então o cidadão, o empreendedor, a empresária não vai ter dúvida nenhuma sobre as regras do jogo. Isso vai trazer muito mais segurança jurídica, muito mais confiança nas instituições do governo federal. Com certeza, e por consequência aqui no estado também, né, secretário Rodrigo? Essa desburocratização, eu sei que o senhor trabalhou muito nessa questão na Assembleia Legislativa enquanto estava deputado estadual também, né, nas nossas legislações estaduais, agora quanto secretário. Deu uma trancada. Adeu, voltou. Eu não desbloqueei meu microfone aqui. Mas esse relato, né, que o secretário Paulo Ego nos traz da consolidação burocrática do nosso país, isso é um reflexo daquilo que é gerado nas cidades, nos municípios e na União, como uma questão que infelizmente foi se tornando cultural dentro do serviço público. Nós estamos nesse processo de ruptura, né, para que o Estado possa... Porque a burocracia não deixa de ser, num grau exagerado, elemento burocrático na máquina pública, né? E, na verdade, a máquina pública ela precisa estar conectada com o cidadão. Ela tem que servir ao cidadão e não se retroalimentar dela mesma. E a burocracia em excesso ela é o alimento que retroalimenta esse sistema. Então, é daí que vem a insegurança jurídica, mas é perfeito, daí que vem as brechas para um monte de subjetividade na interpretação das regras e vai deixando cada vez mais o cidadão ou o empreendedor refém da interpretação do agente público, porque a partir disso ele tem mais poder e a partir disso pode-se, inclusive, entrar num sistema que eu tenho discutido muito de a geração... entre aspas, proposital de multas para ela retroalimentar aquele setor, porque se aquele setor não multar, ele não tem por que existir. Então, multa para eu garantir o meu emprego. Então, distorções que foram ocorrendo na nossa máquina pública e se instalou em todas as esferas de poder. E aqui no Rio Grande do Sul, eu atuei como deputado estadual convidado e agora como secretário de Estado, faço parte como conselheiro titular do Conselho Estadual de Desburocratização, que o governo do Estado montou com representantes do setor privado, do terceiro setor, parlamentares, agentes do governo, e que na última reunião do Conselho, na penúltima, aliás, tivemos um ato em que o governador revogou os últimos 300 decretos dessa primeira fase. E desde o início do governo, nós temos aqui no Rio Grande do Sul 21 mil decretos revisados e mais de 19 mil decretos revogados. Mas isso mostra o tamanho dessa máquina burocrática e o esforço que nós estamos empreendendo para eliminar. E acho que tem uma coisa importante, a importância da gente discutir. Nós não podemos eliminar agora, limpar o terreno, tirar o limo da parede e depois descuidar e esse limo voltar, né? Nós temos que aproveitar esse momento para desinchar, limpar a máquina pública para que o cidadão e o empreendedor possam ter o contato, o serviço e a liberdade por parte do Estado, o contrato e o serviço efetivo por parte do Estado e a liberdade para viver, usufruir da sua cidade e empreender. Com certeza, e claro que em um nível municipal, né, nós estamos na Câmara de Vereadores também desde 2016 fazendo uma revisão dos decretos das legislações municipais e encontramos, né, inúmeras legislações, inúmeros decretos que já haviam caducado, que estavam sendo utilizados, estavam só no papel ali, inclusive leis que não cabiam mais para o momento atual, e nós começamos, né, uma frente parlamentar, o presidente é o Felipe Camozato,
vereador, faço parte, inclusive o vereador Mendes Ribeiro está nos acompanhando também, ele faz parte, está mandando um abraço para vocês dois. Também faz parte dessa frente de desburocratização aqui no município de Porto Alegre. Foram revistas várias leis, porque as pessoas acabam fazendo lei, né? Parece que o parlamentar só trabalha se fizer um projeto de lei, né? O que é o contrário, né? A gente tem que ter parlamentares que fiscalizam, que indicam novas soluções, que sejam proativos, mas não precisa fazer lei, viu, gente? Para ser um bom parlamentar não precisa ter várias leis. Senão dá esse problema aí que o secretário Paulo está falando e o próprio secretário Rodrigo também está dizendo. Jovens de direita estão nos acompanhando, a live das gurias, o Leandro Córdova, o pessoal está mandando abraço, a Jéssica Seferin, o Mendes Ribeiro, já falei, nosso vereador e colega, líder da nossa bancada, dizendo aí que está mandando um abraço para os parceiros, Lenara Maia, dizendo desburocratização digital, isso é um avanço. A Aline Colombo está aqui presente, Rodrigo Candric, gente, tem muito, o Aldo Rosa, e eu quero mandar, enquanto presidente do Movimento das Mulheres de Direita, um abraço para as mulheres e para os homens de direita. O Rodrigo falou numa palavrinha que eu gostei muito, liberdade, né? Liberdade econômica. O que é essa tua lei de liberdade econômica, Rodrigo? Começamos contigo agora. Maravilha, mandar um abraço para todos, especial para o vereador Pablo Mendes Ribeiro, porque ele também, junto com o Ricardo Gomes e com o vereador Camozato, e com o apoio, né, incondicional da vereadora Nádia, foram os autores da Lei da Liberdade Econômica na capital, na nossa Porto Alegre, né? E, na verdade, essa legislação, ela busca, de alguma forma, materializar conceitualmente tudo que nós estávamos falando até agora, né? Busca, e eu acredito que ela tem tão importante quanto os benefícios que ela traz, é o conceito que ela impõe na relação do cidadão com o governo, né? Nós começamos através desta lei, e quando eu falo a lei, a gente quer que os internautas entendam a lei federal, a lei estadual e a lei municipal, porque elas são complementares, né? Nós temos situações que nós precisamos da regulamentação municipal, outras da estadual e outras da federal, e por isso que eu sempre defendo, e a gente sempre discute, participei de algumas reuniões com o Paulo, estivemos juntos na Fiergs, enfim, é sempre a discussão da importância de que todos os níveis façam esta regulamentação para que a gente possa tirar o melhor proveito deste conceito, né? E talvez o que seja mais importante, do ponto de vista da transformação da lei, é a mudança da forma de relação entre o Estado e o empreendedor, à medida que a lei começa a dar a condição de que o Estado pare de desconfiar do cidadão e que o Estado passe a confiar, né, na boa-fé do empreendedor. Então, a partir deste conceito, desse princípio, da presunção da boa-fé, é que nós começamos a tirar a necessidade, né, de liberações e autorizações e fiscalizações prévias daquelas atividades que são principalmente as de baixo risco, né? Então, não tem porquê, né? Eu sempre digo qual a diferença da índole de um fiscal e da índole de um empreendedor. E se tu vai fazer, presumimos que nenhuma, né? Presumimos que somos todos cidadãos de bem e depois comprovado ilicitude, a má intenção, a lei está aí para punir, que puna exemplarmente, né? Mas por que um cidadão de bem precisa que um outro cidadão vá até o seu local, dizer que não, aqui está bem, ele pode abrir uma loja de acessórios para telefone celular, uma loja que vai confeccionar camisetas, né? Então, e com isso, né, nós entregamos um processo de menos custo, de mais agilidade e de mais liberdade para que o empreendedor possa iniciar a sua atividade. E ajuda, inclusive, né, porque muitas vezes o pessoal, mas isso não vai ter fiscalização, vai virar uma confusão, ninguém vai controlar, a sociedade vai ficar em perigo. Não, justamente ao contrário.
A lei ajuda e ela regula para que a força de fiscalização do Estado atue onde ela tem que atuar, que são nos estabelecimentos de alto risco. Então, tem que ter fiscalização, monitoramento, rotina nas barragens, nos hospitais, nos frigoríficos, enfim, em estabelecimentos de alto risco, que são a menor parte deles. Então, hoje, a maior parte dos estabelecimentos de baixo são os de baixo risco. Basta olhar uma cidade, a gente tem muito mais padaria do que hospital, tem muito mais loja de roupa do que uma usina, né? Uma barragem. E é o que mais emprega e o que mais gera renda para as pessoas. E isso tudo está amarrado por uma força de fiscalização que está tendo que dar uma autorização prévia para a gente abrir um comércio simples, enquanto ela deveria estar lá cuidando da fiscalização da barragem, do hospital. Então, basicamente, esse é o conceito, são vários, mas esse é o que eu entendo mais importante, queria dividir aqui com vocês, e tenho certeza que o Paulo tem como complementar aí, inclusive com mais didática aqui, ó. Com certeza, Paulo. Em nível Brasil, nós precisamos captar cada vez mais empresários. O Estado não pode ser aquele monstro, né? Aquele bicho-papão em cima do empresário. Nós temos que fomentar cada vez mais os empregos, a geração de emprego, o trabalho, a renda, o sustento das pessoas. E em nível nacional, essa questão da liberdade econômica, o que tu nos diz? Primeiro, quer dizer que eu concordo 100% com o secretário Rodrigo Lorenzoni, falou muito bem. E de fato é isso, né? A liberdade econômica nada mais é do que reconhecer nas pessoas o direito ao trabalho, o direito a prover seu próprio sustento. É uma decorrência lógica de qualquer sistema democrático. Se você avaliar os países desenvolvidos, todos eles têm mais liberdade de expressão que o Brasil, todos eles têm mais liberdade civil que o Brasil, todos eles têm mais liberdade política que o Brasil e todos eles têm mais liberdade econômica que o Brasil. Então o Estado brasileiro deveria servir a sociedade. A razão de existir do Estado é servir a sociedade. Em algum momento da nossa história isso se perdeu e houve uma inversão. A sociedade passou a servir o Estado. E aí hoje em dia, para uma pessoa desenvolver uma atividade de baixo risco, como bem colocado pelo secretário Lorenzoni, ele precisa pedir, por favor, implorar para o Estado autorizar ele. Quando na verdade o poder emana do povo, emana da sociedade. Então é nós, cidadãos, né, agora eu sou servidor público, mas como cidadão é que empoderamos o Estado, delegamos o poder ao Estado. Então como é que o Estado vai proibir uma pessoa de realizar uma atividade simples, como uma costureira, às vezes fabricar calçados, arrumar calçados, quer dizer, várias atividades simples que nós criamos uma burocracia brutal onde as pessoas vão para a ilegalidade, acabam deixando de se registrar para não ter o peso dessa burocracia, ou ficar esperando um alvará, uma autorização, uma licença, que você não sabe quanto tempo vai demorar. Isso não é compatível com uma democracia plena, isso não é compatível com os melhores países desenvolvidos do mundo. Se o Brasil deseja e sonha, e temos esse sonho de um dia ser um país desenvolvido, plenamente desenvolvido, uma democracia plena, com instituições sólidas e fortes, nós precisamos ter uma sociedade civil forte. Então nós precisamos resgatar direitos básicos como a liberdade econômica. Então a lei nada mais é do que materializar esses direitos que já são naturais de qualquer indivíduo. São direito ao trabalho, direito à vida, à liberdade, à propriedade. Então nós temos que garantir isso via lei, porque o Brasil, infelizmente, muitas vezes se não está na lei, não é um direito observado, embora os princípios constitucionais do Brasil já garantem esses direitos, mas a lei foi importante para isso, né? Então ela trouxe muito mais segurança jurídica, trouxe muito mais instrumentos para o cidadão poder se defender. E sem dúvida, quanto mais leis nós tivermos de liberdade econômica em níveis estaduais e municipais, melhor. Então cumprimento os autores, como o secretário Rodrigo Lorenzoni em nível estadual, o vereador Pablo Mendes Ribeiro, os vereadores Camozato, Ricardo Gomes, com o seu apoio, o comandante Nádia, que foi muito importante, porque é um avanço muito grande para o país
ter esses limites bem definidos. E nós temos que dar espaço para a sociedade poder trabalhar de forma organizada, de forma legítima, de forma legalizada, que é bom para todo mundo. Você gera empregos formais, você gera pagamento de impostos, você gera oportunidades de renda para todos. Se a gente leva a pessoa para a informalidade, para a ilegalidade, é difícil resgatar. A pessoa já está na ilegalidade, a empresa já não está registrada. Provavelmente o trabalho já não vai ser registrado. Provavelmente também não vai pagar todos os impostos devidos. E aí daí você entra num ciclo vicioso, ruim para a democracia e para o Estado de Direito no Brasil. Então a liberdade econômica veio resgatar esses valores e trazer essas pessoas para a legalidade, para que elas possam trabalhar de forma ordeira, organizada e desenvolvendo o seu próprio sustento. Que maravilha, olha só, né, gente, quem está nos acompanhando aí, e uma coisa é casada na outra, né, a gente falou da digitalização como uma forma de acessar, o cidadão acessar mais facilmente, ter agilidade nas suas demandas, falamos na desburocratização, né, em que facilita, tira-se um pouco de lei, de decretos, faz uma limpeza naquilo que não é mais possível acontecer, que está inócuo, seja no município, no estado ou na União, e agora em liberdade econômica, fechando esse ciclo e fazendo com que as coisas sejam mais leves e que efetivamente, como o secretário Paulo falou, que o Estado sirva o cidadão e que não seja o contrário. Estamos aqui também, agora já começam as perguntas, o pessoal já começa a ficar mais solto. A Aline Colombo, ela é empreendedora aqui no bairro Restinga. Ela foi um dos setores que fechou primeiro, porque ela trabalha com o setor de eventos, e que a gente sabe que o setor de eventos é aquele setor que mais emprega, porque acaba tendo vários outros segmentos que estão ali junto, de uma feira, de um show, de um teatro, de uma exposição, enfim, de palestras, inclusive de serviços, né? Agora aqui o Rio Grande do Sul cheio de eventos e feiras que acabaram não saindo por conta da pandemia. E a Aline diz assim: empreendedores micro, pequenos e médios, na sua grande maioria, são mulheres e homens de boa fé. Precisamos que nos deixem trabalhar, que não atrapalhem e usem regras abusivas, taxas altas e multas para lesar a liberdade de quem tem coragem de empreender e gerar emprego. Deixa eu ver o que mais. O Ministério da Economia tem que nos auxiliar a todos os empreendedores a termos acesso ao Pronamp. E aí eu vou deixar, né? Eu sei que o pessoal está aqui, tem outras pessoas também perguntando sobre o Pronamp. E a fala, a Alexandre Lau também nos falou aqui, é que veio uma primeira remessa, que ficou uma semana, e depois dessa uma semana as pessoas foram tentar ingressar no Pronamp, nesse projeto, né, enfim, no Pronamp, e não conseguiram. Secretário Paulo, temos alguma notícia? Vindo mais ou não? Sim, estamos trabalhando nisso, inclusive tem um gaúcho diretamente envolvido, o secretário Gustavo N, de Indústria, Comércio e Serviços. Estão montando o fundo garantidor, já houve um aporte inicial, mas os recursos, em torno de 18 bilhões de reais, foram realmente aplicados de forma muito rápida, tamanha era a demanda da sociedade, das micro e pequenas empresas. Agora o governo, pela medida provisória 944, discute um novo aporte de em torno de 12 bilhões de reais, que esperamos que seja confirmado. Ainda está sendo discutido, negociado, mas vamos torcer para isso. É muito importante, vai dar uma injeção de capital para as micro e pequenas empresas, que hoje são os maiores empregadores do país. Mais de 80% dos empregos formais gerados nos últimos 12 meses foram de micro e pequenas empresas. Então elas são parte fundamental desse tecido empreendedor e desenvolvimento econômico do nosso país.
Olha aí, então os empresários que estão nos perguntando aqui, ó, tem várias pessoas na live aqui, o Pronamp está com uma medida provisória, 944, que está sendo analisada e deverá vir, então, um segundo lote para que os pequenos, micro e médios empresários possam ter o crédito para poder não fechar seus CNPJs, né? E a gente sabe que, infelizmente, essa pandemia e com a questão de alguns governos aí acabaram fechando a parte econômica. Ainda aqui no RS, o Banco do Estado atendeu 9.600 empresas em 5 dias. Olha só, 9.600 empresas em 5 dias. Aí o secretário Rodrigo pode também nos falar alguma coisa. Faltou o Pronamp, precisamos mais. Tá aí, ó, pessoal, tá vindo, calma que tá vindo. Então nós estamos fazendo as perguntas, ó. O secretário Rodrigo Lorenzoni é um dos interlocutores do setor de eventos, então, e é um dos que estimula, né, que motiva o pessoal dos eventos aí, e a gente sabe a importância dos eventos para trazer renda e a sustentabilidade mesmo para o Rio Grande do Sul, né, secretário Rodrigo? Sem dúvida. Primeiro, uma premissa que nós tenho certeza que compartilhamos aqui, que a saúde e a economia não andam dessintonizadas, né? Inclusive, para que a gente possa gerar saúde, para que o Estado possa prover saúde para a população, ele precisa ter recursos. E esses recursos vêm da atividade econômica, que ela ativa, gera arrecadação de tributos através do recolhimento, através da atividade empreendedora, através do cidadão, quando consome, por exemplo, etc. Então, se nós não tivermos atividade econômica, nós não vamos ter dinheiro para gerar saúde, né? Então, isso é um dado, na minha opinião, de realidade, de convicção, e que nós temos o grande desafio, enquanto gestores públicos, de encontrar o equilíbrio para que nós possamos avançar, e entendo que nós temos buscado fazer esta construção à medida que nós vamos aprendendo a conviver com essa pandemia, né? E no sentido de buscar os caminhos, aí queria só aproveitar o gancho da nossa amiga que falou do setor de eventos, que é usar um exemplo do que nós estamos tentando construir. Nós reunimos, né, no Estado a Associação Brasileira dos Organizadores de Eventos, os Conventions Bureau, porque também tem muita inter-relação entre eventos e turismo, né? O pessoal das produtoras de eventos, das cerimonialistas, enfim, os centros de eventos, para que nós pudéssemos, dentro da estrutura do governo, do Estado, conseguir entender o que é e como é evento, primeiro. E aí eu quero usar o exemplo do evento, mas isso a gente extrapola para tudo como princípio. Porque as respostas para a gente superar isso, do ponto de vista econômico, elas não estão dentro do governo, elas estão na iniciativa privada. E nós precisamos entender o que o setor precisa, como ele se configura, para que nós possamos dar as respostas. E qual foi o caminho que nós estamos encontrando no setor de eventos? Chamar o setor, construir e entender como que o setor se divide. Então, para a gente ter uma ideia, hoje, no dia de hoje, quando a gente fala em evento para dentro do governo do Estado, nós estamos falando, a palavra evento, ela significa casamento, evento corporativo, feira de negócios, show de uma banda de rock, uma corrida de rua e uma atividade de distribuição de panfleto comercial numa sinaleira também está enquadrada nos eventos. E elas são absolutamente diferentes, cada uma delas. Então, o que nós estamos fazendo com a participação dos setores representativos do segmento de eventos? Criando protocolos e separando o que é evento corporativo, o que é evento social, o que é evento cultural, e a partir disso buscar estabelecer protocolos e um cronograma do que nós podemos já, à medida que haja condição sanitária, avançar no segmento de eventos. Então, com certeza, um evento, uma feira ao ar livre,
um evento corporativo, qual a diferença, guardadas as proporções, de um shopping center e de uma feira de negócios no pavilhão da Fiergs, né? Se nós tivermos controle de entrada de pessoas, espaçamento, controle de pessoas dentro do stand, controle de pessoas como um todo dentro da feira, não há diferença guardada as proporções. Com certeza, estas são atividades que vão poder retornar antes, por exemplo, do que um show de rock. Mas se nós não fizermos esta separação, nós vamos prejudicar a todos em nome daqueles daquelas atividades que são mais complexas. Mas, ao mesmo tempo em que a gente consegue distensionar e liberar atividades, o poder público passa a ter, inclusive, mais condições de dar suporte para aquelas que estão mais prejudicadas, que são as atividades mais complexas. Então, é esse grande desafio que nós estamos enfrentando aqui no governo do Estado, de encontrar caminhos e protocolos que nós possamos, por um lado, nesse momento, suportar ou dar um mínimo de suporte para as empresas terem condições de passar por esse momento difícil com o mínimo prejuízo possível, porque não tem como dizer aqui que não vão ter prejuízo, não tem como a gente não reconhecer que a crise é grave, que as empresas estão enfrentando desafios e muitas dilaceradas com essa situação toda. Isso nós temos que reconhecer e ver as formas de enfrentar. Uma das ferramentas é o Pronamp. E nós temos um problema, mas uma coisa boa. Acabou o recurso do Pronamp, o secretário Paulo fala numa nova remessa. Acabou no recurso operado pelo Banrisul. Mas acabou, que bom, no sentido que chegou na ponta. Nós tivemos uma dificuldade nisso e nós não conseguimos que o empreendedor conseguisse acessar o recurso rápido, ou seja, ele está chegando. Então, nós temos que construir os caminhos para dar suporte, para fazer a travessia, mas já pensar na retomada. E essa retomada tem que ser setorizada, alinhada com o setor privado, e esta retomada, sim, ela encontrando um ambiente de negócios menos burocrático, mais limpo, no sentido da burocracia, com mais liberdade, essa retomada pode ser feita de forma mais ágil e mais rápida. Então, essas são algumas reflexões que eu queria trazer para a gente seguir pensando juntos aqui. Com certeza. Estamos aqui o Carlos Siegli, dizendo que o secretário Rodrigo é um dos interlocutores também do marketing do governo do estado. Gabriel Brum, são os aprovados da SUSEP aqui, né, que estão me seguindo aqui, que eu sempre falo, né, segurança pública é uma necessidade básica, né, seja do estado, seja da nossa União. Então sempre eu digo, né, convoca governador, vamos lá, os aprovados da SUSEP estão esperando e querem trabalhar. O Aldo Rosa dizendo para o secretário Paulo, o governo federal está no caminho certo, impulsionar os pequenos empreendedores. Tem bastante aqui, ó. Jéssica falando, precisamos proteger vidas e empregos. Márcia pedindo apoio. A Ledi, maravilhosa notícia para os empreendedores, secretário Paulo. Deve ter um movimento empresarial juntas com as entidades que representam as mesmas para fazer força-tarefa e retomar o trabalho. Precisamos da reabertura do comércio no Rio Grande do Sul. Enfim, Beatriz Piccoli, os empresários recorrem a empréstimos com juros bancários comuns ou por acaso tem diferenciados empréstimos? Não sei se um dos dois pode falar dessa pergunta. Sei. Na questão do Pronamp, como tem um fundo garantidor, as taxas de juros são menores do que o usualmente praticado. Olha aí, então resposta, Beatriz, os juros são bem menores, ó. Daí, vamos ver, muitas. Mendes Ribeiro, muito complicado ainda quando a prioridade é ter dinheiro em caixa e a economia da cidade e das pessoas, enfim. PTB está na assistência também, partido PTB está conosco aqui, tem Canoas, tem gente da fronteira, tem bastante gente aqui mandando abraço para vocês, parabenizando pela live, dizendo importante comunicar, informar as pessoas, tranquilizar as pessoas, principalmente aqueles empregadores, né? E tem muita gente aqui que
Tá agradecendo, estão agradecendo aqui as informações e estão aguardando a liberação do comércio aqui em Porto Alegre. Retomada da economia, secretário Paulo, como que nós estamos pós-pandemia? Como que o Brasil está se organizando, o Ministério da Economia, a sua secretaria, está se organizando como para fazer essa retomada aí pós-pandemia? Dado que a pandemia causou um grande estrago nas contas públicas no Brasil, de modo geral, os 3 entes da federação, governo federal, estados e municípios, nós temos um desafio grande, né? Então nós precisamos fazer as reformas estruturais. O ministro Paulo Guedes já falou isso diversas vezes, além da reforma da Previdência que foi realizada no ano passado, nós precisamos fazer a reforma tributária, no sentido de desburocratizar, simplificar e criar as condições para no futuro termos uma redução da carga tributária, que seria um sonho para todos nós. Precisamos retomar a discussão do Pacto Federativo, da questão dos fundos constitucionais que ficam empossando recursos muito importantes que poderiam estar sendo usados para políticas públicas na área de saúde, educação, infraestrutura. E também, nos próximos meses, provavelmente início do ano que vem, devemos fazer também a reforma administrativa, que vai modernizar o setor público brasileiro, trazer muito mais agilidade, simplicidade, capacidade de execução e de entrega de resultados. Então também é algo que deve entrar na pauta nos próximos 12 meses, que nós temos que repensar o Brasil e dar continuidade. Além disso, tem marcos regulatórios muito importantes para atrair investimentos externos e também aqui no Brasil, que vão gerar muitas oportunidades de emprego e renda. Exemplo, o do saneamento, que foi aprovado recentemente, com um avanço muito expressivo para o país. Nós temos hoje 100 milhões de brasileiros que não têm água e esgoto, água encanada e esgoto organizado. Quer dizer, é um desafio isso, é inaceitável que o Brasil tenha uma parcela tão grande da sua população ainda alijada do sistema de saneamento. Além disso, temos uma discussão que está acontecendo agora, esta semana em Brasília, do marco regulatório do gás, marco regulatório de energia elétrica, marco regulatório das concessões públicas e marco regulatório que estamos discutindo também a questão de outros formatos de concessão. Então, são medidas importantes, necessárias, que vão preparar o Brasil para essa retomada. E muito trabalho, muita dedicação, cuidado com as contas públicas. Cada real que nós economizamos na atividade de meio é R$1 a mais para a gente investir na atividade de fim. E aí a nossa área tem um papel muito importante. A gente trabalha com 3 áreas estruturais aqui do governo federal. A área de gestão de pessoas, todo o RH do governo federal, tem um papel no sentido de aumentar a produtividade, trazer os mecanismos de teletrabalho com mensuração de resultados, metas e indicadores para aumentar a produtividade do governo federal. A parte de gestão, e aí toda a parte de compras, logísticas, estruturas organizacionais e simplificação de processos, que vão ser muito importantes agora na retomada para reduzir o custo operacional do Estado brasileiro. E a terceira vertical, a parte de transformação digital. Dá sequência a este trabalho com 3 projetos estruturantes que vamos lançar até o início do ano que vem: carteira digital nacional, meios de pagamento digital e um aplicativo do governo federal que vai reunir todos os serviços em um único lugar, onde o cidadão vai poder, por este aplicativo, enviar seus dados para registro, para cadastro, a sua declaração do imposto de renda, com o consentimento do cidadão, desburocratizando todas as relações que esse cidadão tem com pessoas jurídicas, direito público e privado. Então vai ser uma grande mudança em termos de experiência do cidadão e de simplificação dessas relações. Então são pontos fundamentais para a gente poder preparar o país para uma retomada robusta, consistente, segura, que é necessária para a nossa economia e para as vidas de todos os brasileiros. Com certeza. Secretário Rodrigo, retomada da economia aqui para o Rio Grande do Sul. O que está sendo planejado pós-pandemia? Temos uma previsibilidade? Qual é a ideia? Bom, eu poderia dizer a mesma coisa que o Paulo falou, né? Há
um entendimento conceitual do ponto de vista econômico, da agenda econômica do governo federal com aquilo que o governo do estado entende que é o necessário para que a gente possa voltar a ter um Rio Grande do Sul competitivo. E acho que a gente não pode perder nunca a esperança, né, e o otimismo, e nós temos algo que pode ser muito favorável para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. O país e o Estado, antes da pandemia, diferente de outros países que, inclusive, competem conosco, e o Rio Grande do Sul, diferente de outros estados da federação que também competem conosco, estávamos e fizemos importantes reformas antes da pandemia. Né? Imaginemos nós se não tivéssemos feito a reforma da Previdência em âmbito federal, com todo este impacto fiscal, né, que a pandemia nos trouxe, como seria esta recuperação? Como nós poderíamos estar aqui falando de uma reforma tributária que olhasse para superar esse problema, mas ali na frente olhando para a diminuição da carga tributária? Isso ficaria absolutamente distante. Então, nós temos um cenário que não é tranquilo, não é fácil, mas comparado com outros estados, pode nos dar um ganho interessante. Então, o Rio Grande do Sul fez a reforma previdenciária mais profunda dos estados da federação. Fizemos a nossa reforma administrativa aqui no estado, acabando com uma série de penduricalhos e questões que oneravam demasiadamente a máquina pública. Estamos correndo muito com os processos de PPPs dentro do governo para que a gente possa conceder o mais rápido possível estradas, parques. Tem a PPP da Corsã, nós estamos falando em saneamento básico aqui na região metropolitana. As privatizações, nós queremos levar a cabo a privatização da CE já no final desse ano, né? Temos trabalhado muito nesse sentido, inclusive tenho participado do comitê de acompanhamento de todo o processo de modelagem, de privatização da CE, para que a gente possa, justamente neste período, ir enxugando o tamanho da máquina do Estado, diminuindo o custo do Estado, ofertando melhor qualidade de serviço para a sociedade. Nós não podemos esquecer que a PPP, nós temos mais de 1.000 quilômetros de estradas no Rio Grande do Sul para serem concedidas à iniciativa privada. Nós teremos uma diminuição de custo do Estado e um aperfeiçoamento do serviço, né? Isso vale para o saneamento, isso vale para tudo que nós estávamos conversando aqui, e desta forma será possível também que nós possamos ter um Estado mais enxuto e, a partir da reforma tributária que está sendo proposta aqui na Assembleia Legislativa, que será discutida, né, o governo está na próxima semana apresentando na Assembleia, nós podemos também começar a olhar para um horizonte de diminuição de carga tributária e fazer o Rio Grande do Sul um Estado ainda mais competitivo. É importante que a gente entenda que o peso da carga tributária está muito relacionado ao custo da máquina pública. Então, nós só conseguiremos ter uma efetiva diminuição de carga tributária na medida em que nós diminuirmos o custo da máquina pública para que o setor público possa também cumprir com suas obrigações. E esta é o grande desafio que nós temos que seguir buscando. Diminuir a máquina, fazer as reformas que precisam para que o Estado possa estar cada vez mais moldado ao cidadão. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós teremos um grande desafio pela frente, que não será fácil, mas que a capacidade empreendedora do nosso povo, a capacidade aguerrida que nós temos, e se nós conseguirmos levar adiante esta agenda econômica, eu não tenho dúvida que o Rio Grande do Sul e o Brasil, num rápido curso de tempo, estará não só retomando, como retomando de uma maneira ainda mais intensa do que nós já vimos antes da pandemia a nossa economia. Que maravilha. O Lucas Hoffman está pedindo aqui para que o governo do estado cuide mais do litoral norte, porque senão perdem muito para Santa Catarina, por ser divisa. Então, estou pedindo um olhar mais carinhoso lá para o litoral norte. Estou passando a informação aqui para o nosso secretário. O Leonardo Fontoura, o doutor Leonardo Fontoura está aqui também nos prestigiando. Muitos elogios aqui, agora eu já perdi para o secretário Paulo. Enfim, gente,
Para o secretário Paulo tem uma pergunta aqui. Essa questão da liberdade econômica, todos os estados aderiram? Falta muito ainda? Tem alguns estados que não entenderam a importância? Está tendo uma motivação, incentivo por parte do governo federal? Como está a federação? Nós íamos fazer uma força-tarefa para aprovar leis estaduais esse ano. Com a pandemia, esse projeto ficou parado. Então, tem muitos estados ainda que não aprovaram as leis de liberdade econômica locais. Vale a lei federal como uma regra geral. Se o estado ou o município não fizer uma regra específica, vale a regra geral. Então, o cidadão, o empreendedor, a pessoa pode usar a lei federal para ter, se não houver uma lei específica em nível municipal ou em nível estadual. Porque, como o secretário Lorenzoni colocou muito bem, elas se complementam. Então, o objetivo da lei federal era dar uma regra geral para todos os estados e municípios. Aqueles que fizerem uma regra específica, melhor ainda. Se não fizerem, vale a norma geral. Então, temos que usar um excelente instrumento. Tem um pouco de resistência no início, quando as pessoas não entendem muito bem o caráter da medida, mas depois, com diálogo, a gente tem explicado e a aceitação tem sido muito grande, principalmente para os servidores, porque ele pode organizar o tempo dele por questão de complexidade em razão do risco. Então, atividades de alto risco, ele vai poder concentrar a sua energia. Atividades de baixo risco, ele vai ter respaldo legal para deixar de lado e focar naquilo que realmente oferece risco à sociedade, que é o papel do servidor. O tempo do servidor é muito precioso, a gente tem que canalizar com a maior eficiência possível para aquelas ações que realmente vão gerar valor para a sociedade. Maravilha. Gente, nós estamos já com 1 hora aqui e ainda tinha uma outra pergunta aqui para o secretário Rodrigo. O turismo. Como estamos com a questão do turismo aqui no Rio Grande do Sul, né? Sabemos aqui que Gramado é a terceira cidade mais visitada de turistas no Brasil todo, né? Temos um potencial enorme na Serra, no litoral, aqui em próprio Porto Alegre. Temos novidades para o turismo aqui no Rio Grande do Sul, secretário? Bom, o turismo, eu não tenho dúvida nenhuma que o Rio Grande do Sul tem um potencial turístico extraordinário e, se bem trabalhado e nós conseguirmos canalizar uma estratégia de desenvolvimento do turismo, ele pode ser, junto com o agronegócio, a grande mola propulsora aí da nossa economia. É, com certeza, uma atividade que está absolutamente prejudicada pela pandemia, assim como a questão dos eventos que eu comentei anteriormente. Nós também, junto com o G30, que é um grupo da Serra que discute turismo, com o Sebrae, enfim, aí foram mais de 300 empresas, 80 entidades e 40 municípios. Foi montado também um protocolo para a retomada das atividades turísticas que o governo está estudando para que a gente possa implementar. Do ponto de vista de curto prazo, o que nós estamos conseguindo organizar via Estado, né? Usar este período da pandemia para, em atividades de curto prazo, aperfeiçoar os nossos instrumentos de turismo. Então, através da consulta popular, nós temos 6 milhões de reais e já empenhamos 1,8 milhão para mais de 20 municípios para melhoria das suas estruturas de turismo. Então, melhorar placa de sinalização turística, pórtico, promoção do turismo, reforma de praças, isso tudo oriundo, inclusive, da escolha da comunidade daqueles municípios que têm aptidão turística, fruto da consulta popular. E estamos também remontando os centros de atendimento ao turista, que são aquelas estruturas em que, no aeroporto, na praça, né, tem funcionários ali do Estado que fornecem informações para os turistas. O Estado do Rio Grande do Sul hoje só tem 2, na rodoviária de Porto Alegre e no aeroporto. A gente encontra em outras cidades, mas ou é iniciativa privada ou o município que banca. Mas o Estado tem condições e tem um pequeno orçamento para isso, e nós estamos, então, com um projeto de até os próximos 60 dias, nós temos 20 desses centros reativados, estrategicamente nas regiões de fronteira, na serra e no litoral, porque logo veio verão,
porque entendemos que o turismo será regional, então na fronteira, para que os turistas que venham da Argentina, do Uruguai, na Serra, um ponto clássico tradicional de turismo, e no litoral, o turista possa encontrar respaldo, orientação e dicas de turismo para que a estada dele possa ser agradável, ele possa conhecer o maior número de locais, se hospedar em estabelecimentos bacanas, conhecer o comércio, os restaurantes e consumir para que a gente possa reaquecer a atividade econômica. Captamos com o Ministério do Turismo 60 milhões de reais via Fugetur, que o Badesul hoje administra essa linha exclusiva para empresas do segmento do turismo, para que a gente possa dar, né, aquilo que a gente estava falando com o Pronamp, oxigênio para as empresas nesse momento difícil, com carência que pode chegar até 60 meses e 240 meses para amortização, então uma linha específica para as empresas do turismo. Então, no curto prazo, nós estamos trabalhando assim para reequipar e dar fôlego, e na retomada nós já estamos também com um projeto de desenvolvimento de promoção do turismo, para que nessa primeira etapa, nessa primeira onda de retomada do turismo, a gente, que vai ser um turismo local, regional, a gente possa, inclusive, reapresentar ou apresentar para nós mesmos, para que a gente possa conhecer todas as localidades e potencialidades turísticas, enoturismo, turismo de oliveiras, turismo de lazer, turismo de aventura, turismo rural, tudo isso o nosso estado tem, e a gente precisa saber onde está, onde aproveitar, e para isso fazer uma... O José Henrique... É uma área, e com isso eu encerro, comandante, que gera emprego na veia. Com certeza. José Henrique Fesfalen está dizendo aqui, perguntando se o turismo pode ser incentivado no Alto do Jacuí, que não conseguiu desenvolver ainda os seus potenciais. Com certeza, né, Rodrigo? Alto do Jacuí. Nós estamos trabalhando e iremos intensificar. O estado do Rio Grande do Sul tem 27 regiões turísticas, cada uma com a sua governança. Então, nós estamos chamando o trade turístico de cada uma dessas regiões para que junto a gente faça o básico de um planejamento estratégico, a famosa matriz SWOT, para que a gente possa ver as oportunidades, as fraquezas, as forças, né, das regiões, e a partir daí a gente possa desenvolver a cada uma com a sua aptidão, com a sua vocação, e a partir daí temos uma ferramenta também de desenvolvimento econômico e social do nosso estado através do turismo. Olha aí, José Henrique, respondido. A Joana Maria Cantelli está dizendo, pode ficar mais 1 hora fazendo a live. Eu disse, não dá. O pessoal tem que jantar, tem que descansar agora, não dá. Estou entendendo, Joana, que está gostando bastante, tem várias pessoas parabenizando, pedindo para ficar mais, mas a gente vai deixar o gostinho para outra vez. E eu quero pedir uma consideração final para o secretário Paulo Webel, ele que é secretário especial da Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia do Governo Federal. Muito obrigada pela tua participação, Paulo. Considerações finais? Comandante Nádia, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, gostei muito da conversa, parabéns pelo seu trabalho na Câmara de Vereadores, sucesso na jornada, obrigado por esse espaço tão produtivo, prazer sempre estar ao lado do nosso secretário Rodrigo Lorenzoni, faz um brilhante trabalho, fez um projeto da Lei da Liberdade Econômica, que é um legado para o Estado do Rio Grande do Sul, e é um prazer compartilhar com você esse momento. Agora nós temos um desafio conjunto, como gestores públicos, como parlamentares, e cidadãos, de fazer a nossa retomada da economia. Então é importante que toda a sociedade esteja mobilizada para que a gente possa fazer isso com toda a segurança, de forma pacífica, organizada, para que a gente possa garantir os empregos e também as vidas de todos os brasileiros. Obrigado novamente, contem sempre comigo. Muito obrigada. E as suas considerações finais, já lhe agradecendo, secretário Rodrigo Lorenzoni, ele que é autor da Lei da Liberdade Econômica aqui no Rio Grande do Sul, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, uma secretaria que vai ser muito solicitada, vai estar sob os olhos dos gaúchos e das gaúchas, agora, né, na pandemia, pós-pandemia, e é uma secretaria efetivamente que faz o estado do Rio Grande do Sul alavancar o seu potencial enquanto economia. Queria primeiro agradecer, vereadora, pelo convite, né, sempre uma alegria, um prazer reencontrar o
o Paulo Ebel, sempre muito bom trocar informações. O Paulo sempre nos traz reflexões e informações que nos fazem aí pensar e entender o rumo que nós temos que seguir, né? Confidenciar aqui e agradecer a ele que foi chamado pelo ministro Paulo Guedes. Essa live era para ser um pouquinho mais cedo, né, comandante? Mas o Paulo, mesmo assim, atendeu o chefe, mas manteve o compromisso aqui, então sempre muito disponível e parceiro do nosso Estado. Vereadora, queria também, além de agradecer, lhe parabenizar pelo trabalho que a senhora vem fazendo. Eu sou natural de Porto Alegre, moro aqui, cidade que eu amo, que crio meus filhos, vivo a cidade no dia a dia e tenho acompanhado a sua garra, a sua dedicação, a sua verdade na forma de buscar o melhor para a nossa cidade e, mais do que isso, a sua coragem e o seu desprendimento. Então, nesse final aqui, também queria fazer uma homenagem à senhora nesse sentido de reconhecimento, a sua garra, a sua bravura, e o Estado do Rio Grande do Sul tem na senhora uma grande parceira para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento social, que a senhora possa seguir sempre assim, orgulhando os porto-alegrenses e os gaúchos com o seu trabalho. Muito obrigada. A Carolina Lopes está dizendo, leia nossos comentários depois, secretários. Tem bastante comentário mesmo e muito elogiosos para os dois. Amanhã nós teremos uma live aqui nesse canal falando sobre colégios militares e os colégios Tiradentes da Brigada Militar, Colégio do Exército e o Colégio da Brigada Militar, e vendo essa questão das escolas cívico-militares, que também, além do desenvolvimento econômico, não podemos descuidar da educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu agradeço novamente aos dois secretários, muito obrigada, gratidão a vocês, e muito obrigada também para quem nos acompanhou até agora. E um grande beijo, um bom final de terça-feira e tudo certo para amanhã. Beijão, gente!